Vamos lá, pessoal, vídeo número 12 de Direito Previdenciário. O nosso assunto de hoje é a receita de concursos de prognóstico. E o texto base está na Lei 8.212, artigo 26. O artigo 26 diz o seguinte: constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando os valores destinados ao programa de crédito educativo. Esse programa de crédito educativo, ele tem um apelido, ou melhor, ele tem um nome. O nosso conhecidíssimo FIES. Todo estudante sabe o que é FIES, né? Então, excetuando esse FIES, excetuando os valores destinados a programa de crédito educativo, não só o FIES, mas qualquer outro programa de financiamento para a educação, tirando ele, toda a receita da Seguridade Social líquida constitui, portanto, a receita de concursos de prognósticos. Mas a definição mesmo está no parágrafo 1º. Considera-se concurso de prognóstico todos e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípicas nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Aquelas corridas, apresentações de cavalos. Também a receita delas considera-se receita de concurso de prognósticos e é utilizado no financiamento da Seguridade Social. Portanto, não somente as loterias, mas as apostas e qualquer reunião hípica, sorteio, bingos, mega-sena, lotomania, tudo isso constitui receita de concursos de prognóstico e uma porcentagem vai para financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Para o efeito do disposto nesse artigo, entende-se por renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração e conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades esportivas pelo uso de suas denominações e símbolos. Para então ter o valor líquido, que vai ser a base de cálculo para a receita de prognósticos, vai fazer o quê? Pegar o total das apostas, vamos lá, 500 milhões de reais, por exemplo. Então, desse vai deduzir o quê? Os pagamentos de prêmios. Desses 500 milhões, 200 milhões foi para prêmios. Nós temos ali o primeiro colocado, temos quadra, quina, essas coisas. E ainda, impostos, tem uma parte que vai para impostos, vai deduzir essa parte. E ainda de despesas com a administração, vai pagar todos os procedimentos, os funcionários, essa despesa com a administração. E os valores fixados em lei, que inclusive é o que? Estipular o valor dos direitos a serem pagos a entidades esportivas pelo uso de suas denominações e símbolos. Ou seja, existe aquela, por exemplo, time mania, que são colocados ali o Cruzeiro, o Flamengo, o São Paulo, os símbolos e os nomes dos times nos jogos. Então uma parte será enviada também para esses times. Retirado tudo isso, dá-se o valor da receita líquida. Receita líquida, e aqui o artigo 26 diz o seguinte: constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos. Portanto, pega-se essa renda líquida e excetua, retira o valor que vai para o FIES, que vai para o crédito educativo. Daí se dar o valor, a base para a contribuição da Seguridade Social. Nós vimos aqui o parágrafo 2º. Agora nós vamos para o decreto 3048. Nós vimos a lei 8.212. Mas nós temos também algumas informações vão se repetir. Outras serão novas, porque o decreto 3048 é o regulamento da Previdência Social. Então, nós temos aqui no artigo 212, diz o seguinte: constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando os valores destinados ao programa de crédito educativo. Eu dei o exemplo do FIES. O parágrafo 1º diz o seguinte: considera um concurso de prognóstico todo e qualquer concurso de sorteio, números ou quaisquer outros símbolos, loterias, apostas, de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos públicos ou por sociedades comerciais ou civis. Portanto, não importa quem fez. Não é somente a loteria da Caixa. Pode ser, por exemplo, uma loteria feita por uma sociedade comercial, uma sociedade civil, por alguém da sociedade civil. Portanto, não necessariamente necessita ser
feito esses jogos, essas apostas, por entidades públicas. Parágrafo 2º. A contribuição de que trata esse artigo constitui-se de o item 1, renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo. A mesma definição que nós tivemos aqui na lei 8.212, nós estamos tendo aqui no regulamento. Só que aqui tem uma informação a mais. Olha, renda líquida de concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo. Nós sabemos que, tanto aqui no regulamento quanto na lei, fala-se de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, existe, por exemplo, Minas Cap, no estado de Minas Gerais, que é uma loteria, que é um sorteio estadual. Portanto, essa renda líquida dessa determinada aposta será retirada para a Seguridade Social. Nós temos ainda 5% sobre o movimento global de apostas em prados de corrida e o 3, 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades e símbolos. Mas o que vem a ser movimento global e o que vem a ser movimento global de apostas e o que vem a ser movimento global de sorteio. Está aqui no próximo slide a definição. O próprio regulamento vem trazer essas definições. Vamos lá. Para o efeito disposto no parágrafo anterior, entende-se por renda líquida, nós já temos essa definição, o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios. O que for o pagamento de prêmios, o ganhador da aposta vai receber o prêmio, então será deduzido. Os impostos também serão deduzidos e ainda as despesas com a administração, a própria administração daquele pessoal que criou essa aposta. Aí nós temos a definição de movimento global das apostas e no item 3 do movimento global de sorteio de números. Movimento global, então, das apostas é o total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada apregoadas para o público no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade. E o movimento global de sorteio de números, o total da receita bruta apurada com vendas de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades para o sorteio realizado em qualquer condição. Esse movimento global das apostas aqui do inciso 2 está mais ligado a prado de corrida de cavalo. Então, aqueles locais, prado de corrida, são aqueles locais onde há corridas de cavalo. Então, neste caso aqui, será recolhida toda a importância, todo o dinheiro das apostas. Então, vai se fazer um movimento global. Inclusive, aqui está falando na subsede ou outra dependência daquela entidade. E o movimento global de sorteio de números está mais ligado às apostas lotéricas. Então, são duas definições. Não existe problema para a nossa prova, porque em ambas o valor do desconto será o mesmo. Vamos voltar aqui agora. Olha, o inciso 2, 5% sobre o movimento global das apostas em prado de corrida e 5% sobre o movimento global do sorteio de números ou quaisquer outra modalidades ou símbolos, não seja números, são letras, não importa, ser sorteio, então 5%. Então constitui aqui a contribuição para financiamento da Seguridade Social. A contribuição de que trata o artigo anterior, ou seja, concurso de prognósticos de símbolos, loterias e apostas no âmbito federal, estadual, Distrito Federal ou municipal, com 3 hipóteses. Primeiro, a renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinado à Seguridade Social de sua esfera de governo. Então, trocando em miúdos tudo isso que nós já falamos desde quando começamos o vídeo, vamos sintetizar com o seguinte entendimento. Poder público em geral, renda líquida, é a renda líquida do que foi arrecadado, vai para a Seguridade Social. Já sabemos o que é renda líquida. E se for entidades comerciais ou civis, 5% sobre o movimento global se for corrida e 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer outra modalidade de símbolos. Aqui será 5%, se for o poder público é a renda líquida. Isso aqui foi
a nossa receita de concurso de prognósticos, muito pouco cobrado em concurso do INSS, mas está no edital e nós tivemos que falar um pouco. Agora nós vamos para outro assunto, que ainda dentro do financiamento da Seguridade Social, nós vamos dar início, porque é muito amplo, receita de outras fontes. Nós vamos começar no artigo 200 do Decreto 3048 e vamos falar o seguinte: há 3 itens que nós temos que estudar aqui. Primeiro, produtor rural, pessoa física. Depois nós temos produtor rural, pessoa jurídica. E o terceiro é agroindústria. Produtor rural, pessoa jurídica. Esses 3 nós temos que diferenciar, porque isso aqui sim é importante para a nossa prova. Então, quem é o produtor rural, pessoa física? É aquele fazendeiro. O fazendeiro, pessoa rural, olha, pessoa física, ele não está registrado como pessoa jurídica. Então, ele vai se equiparar, sabe a quem? Ao segurado especial. Nós vimos lá numa das aulas anteriores quem era o segurado especial. O segurado especial é aquele produtor em economia familiar. E esse produtor na economia familiar, ele vai contribuir, vamos aqui no slide, olha aqui, segurado especial, com a receita bruta da comercialização, com 2% da receita bruta, mais 0,1% como seguro de acidente de trabalho. Agora nós temos também como outras fontes de receita, esse que não tem o título de segurado especial, mas ele também contribui. É o produtor rural, pessoa física. Ele não tem a fazenda registrada como pessoa jurídica, portanto ele vai contribuir com 2% mais 0,1% sobre a receita bruta da comercialização. Observação: igualzinho ao segurado especial. Na hora da prova, lembre do segurado especial, ele equivale ao produtor rural, pessoa física na contribuição para a Seguridade Social. Nós temos ainda um outro, que é o produtor rural, pessoa jurídica. Aqui não, a fazenda, por exemplo, Fazenda Boa Esperança está registrada como pessoa jurídica. A sua contribuição vai ser apenas de 0,5% a mais. Portanto, 0,5% sobre a receita bruta da comercialização. É lógico que geralmente isso aqui vai fazer uma grande diferença, porque ele é pessoa jurídica, ele já vai ter mais recursos, então a sua contribuição vai ser maior. Então 2,5% mais 0,1% de seguro de acidente de trabalho. Essa será a sua contribuição, sob também a receita bruta da comercialização. Isso aqui está lá nas normas gerais da arrecadação do Decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Então, pessoa rural, pessoa física, é o fazendeiro, ele se equipara ao segurado especial. E o produtor rural, pessoa jurídica, registrado, a sua fazenda está registrado lá no registro de pessoa jurídica. Portanto, sua contribuição será um pouquinho a mais, 2,5% mais 0,1% de seguro de acidente de trabalho. E nós temos a agroindústria, que é o produtor rural, pessoa jurídica. Ele é pessoa jurídica, assim como esse simples aqui da fazenda. Só que neste caso aqui ele é a agroindústria. Observe que a sua contribuição será o mesmo lá do produtor rural, pessoa jurídica, é o mesmo valor. Por que ele existe então? Para diferenciar de indústria. Existe um benefício aqui para a agroindústria. Olha aqui, é a produção própria da matéria-prima e a industrialização. Por exemplo, ele planta cana, ele colhe e faz a cachaça. Ele tem as suas vacas, ele tira o leite e produz o queijo. Isso é agroindústria, está beneficiando aquele produtor rural, pessoa jurídica. Agora, se ele usar exclusivamente a matéria-prima de terceiros, ele será indústria. Aí ele não vai ter esse benefício. Aí a sua contribuição será muito maior. Será das empresas comuns, 20%, mais 1, 2 ou 3% de seguro de acidente de trabalho, conforme a gravidade, conforme a natureza do trabalho. Então, neste caso aqui, ele vai perder muito, porque ele terá que contribuir muito mais. Por isso, a lei trouxe esse benefício para a agroindústria. Se ele for pessoa rural, pessoa jurídica, ele vai contribuir com 2,5%, assim como
a pessoa jurídica assim como o produtor rural, pessoa jurídica, que é a fazenda registrada. Portanto, diferenciar isso para a prova. Produtor rural, pessoa física, equipara-se a segurado especial, 2% mais 0,1%. Produtor rural, pessoa jurídica, 2,5% mais 0,1% da receita bruta da comercialização. E aqui a agroindústria é aquele que produz a cana, ele produz a matéria-prima e a transforma em produto industrializado. A agroindústria vai contribuir com 2,5% mais 0,1% de seguro de acidente de trabalho. Lembrando, se ele adquirir exclusivamente a palavra, que pode ser uma pegadinha na prova, eu não sei se a nossa prova vai chegar a esse nível, eu acho que não. Mas se ele usar também produtos de terceiro, ele continua sendo agroindústria. Por exemplo, ele produz o leite e faz queijo, mas ele compra mais leite da cooperativa ou dos vizinhos para aumentar a sua produção de queijo. Neste caso, ele continua ainda sendo agroindústria. Ele só não será se ele exclusivamente comprar a matéria de terceiros. Aí ele vai ser indústria e o tratamento dele vai ser o mesmo de empresa. Ok? Mais um assunto encerrado, nós vamos dar prosseguimento. Antes de dar início ao novo assunto, nós vamos só falar do empregador rural equiparado. Está lá no artigo 200A do decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Equipara-se empregador rural pessoa física, ou seja, quando eu digo empregador rural, é o mesmo que produtor rural pessoa física. Então, é aquele lá, produtor rural pessoa física, que contribui com 2% mais 0,1%. Quem equipara-se a ele para contribuir com a Seguridade Social? O consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir, demitir trabalhadores rurais na condição de empregados, para a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos de documentos. Este, portanto, é o empregador rural pessoa física. Ele terá o mesmo tratamento do produtor rural pessoa física. E se a prova trouxer consórcio simplificado de produtores rurais, nós vamos ter que ele equipara-se a quem? Ele é o que? Produtor rural pessoa jurídica? Não, produtor rural pessoa física. Tranquilo? Só uma informação a mais. E agora sim nós vamos dar início a outras fontes, receita de outras fontes. Pessoal, eu vou passar muito rápido sobre isso aqui, porque isso geralmente não cai em prova. Está no nosso edital, por isso eu não vou deixar de fora. Por isso nós vamos ler e comentar muito rapidamente. Para a nossa prova, Confins, PIS, PASEP, CSLL, Confins Importação e PIS, PASEP Importação, é apenas saber a definição. Na própria prova de INSS, eles não aprofundam nisso. Então vamos lá. Receitas de outras fontes. O que vem a ser a Confins? A Confins é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Está na Lei 9718 de 98. Observe que essa lei nem se encontra no nosso edital, mas é uma receita de outras fontes. Por isso a gente tem que saber a definição. Não temos que saber valores, porque senão vai extrapolar o edital. O que é a Confins? A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, atualmente é regida pela Lei 9718 de 98, com alterações subsequentes. São contribuintes das Confins, agora sim, as pessoas jurídicas de direito privado em geral. Pessoas jurídicas de direito privado em geral. Inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto quem? As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, aquela pequena mercearia, aquela pequena lan house, aquelas pequenas empresas que optaram pela contribuição de 11% pelo Simples Nacional e não pela contribuição de 20%. Essas empresas que optam pelo Simples Nacional, elas
não podem ter mais que uma receita de 3,6 milhões por mês, não pode ser de engenharia, nem de gestão, nem de consultoria. Portanto, não pode ser uma empresa de engenharia, nem de consultoria, nem de gestão. Tem que ser uma microempresa ou uma pequena de pequeno porte, que tem um valor anual, uma receita de no máximo 3,6 milhões. Então, essas são as... podem optar pelo Simples Nacional. Só que essas que optarem pelo Simples Nacional, para fins de prova, pergunta: quem aí são os contribuintes? Quais empresas aqui contribuem para o financiamento da Seguridade Social através da Confins? As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas à legislação do imposto de renda. Nós temos aqui que são elas, hora letra A, aquelas, ou melhor, estão equiparadas à pessoa jurídica. A legislação do imposto de renda caracteriza como empresa individual a pessoa física aqui, pessoa física, que em nome individual extrapole habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica, explorem, qualquer atividade econômica de natureza civil, comercial, com fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiro de bens e serviço que se encontrem regularmente inscritas ou não junto ao registro do comércio, registro civil. Então, pessoas que explorem o comércio com fim especulativo de lucro. Qual é o fim desse comércio que eu estou exercendo? É o lucro? Estou equiparado, então, à empresa, à pessoa jurídica, para o imposto de renda, ainda que eu esteja inscrito no CNPJ ou não. E as pessoas ainda que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou loteamento e terrenos. Aquela pessoa física, portanto, que fizer, por exemplo, promover o loteamento em terrenos, está visando lucro. E ainda a incorporação de prédios em condomínios. Essas pessoas também equiparam-se à pessoa jurídica e também estarão aqui na Confins. Então, para fim de prova, não vai cair mais que isso. São contribuintes das Confins, pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda. Microempresas e Simples Nacional, não. Então, e a contribuição se dará com base no lucro real. Nós temos o lucro real, recolhido trimestralmente ou anualmente, ou lucro presumido. Algumas empresas optam pelo lucro presumido, não esperam o lucro real. Elas antecipam, ela faz uma previsão do lucro e anualmente contribui ao lucro presumido. Para o caso da Confins, a contribuição se dará com a base no lucro real. Tranquilo? Nós temos, depois da Confins, o PIS e PASEP. O PIS e PASEP está na Lei 9718 de 98, também está dentro da Receita de outras fontes. O artigo 1º dessa lei diz o seguinte: aplica-se no âmbito da legislação tributária federal relativamente às contribuições para os programas de integração social. PIS é Programa de Integração Social e PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. PIS-PASEP. O PIS, geralmente, é para contribuições do sistema privado, das empresas privadas, enquanto o PASEP está ligado à contribuição do setor público. Portanto, isso PIS e PASEP. Sobre o PIS e o PASEP. O Programa de Integração Social PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, mais conhecido pela sigla PIS-PASEP, são contribuições sociais de natureza tributária devidas pelas pessoas jurídicas, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. Como eu disse, PIS, privado, PASEP, esfera pública. Os dois principais benefícios que se darão com esse financiamento do PIS-PASEP é o seguro-desemprego e o abono. Esses dois são os principais que são objetivados aqui na receita, na arrecadação do PIS-PASEP. PIS é destinado aos funcionários das empresas privadas, regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho,
enquanto sendo administrado pela Caixa Econômica Federal. PIS é Caixa Econômica Federal. Quem fez a prova da Caixa estudou isso aí. E já o PASEP é destinado aos servidores públicos regidos pelo Regime Único Estatutário Federal, sendo administrado pelo Banco do Brasil. PIS, Caixa Econômica, PASEP, Banco do Brasil. O abono do PASEP, funcionários públicos, é pago no Banco do Brasil, enquanto o abono do PIS, funcionários das empresas, é feito na Caixa Econômica Federal. O que é o PIS e o PASEP, então? São contribuições de natureza tributária devidas pelas pessoas jurídicas. E o objetivo é seguro-desemprego e abono. O abono do servidor público, PASEP, Banco do Brasil. O abono do servidor privado, Caixa Econômica Federal, PIS. Nós falamos do PIS-PASEP, como eu disse bem rapidamente, porque não é matéria tão importante para a nossa prova de INSS. Nós vamos agora para a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, é outra receita. A contribuição social sobre o lucro líquido foi instituída também pela Lei 7689 de 1988. É um tributo federal que incide sobre o lucro líquido do período base antes da provisão para o imposto de renda. É devida pelas pessoas jurídicas e entes equiparados pela legislação do imposto de renda, destinando-se ao financiamento da Seguridade Social. É semelhante, portanto, olha, o que nós temos que saber? É um tributo federal. Os estados não recolherão para si a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incide sobre o lucro líquido de determinado período, antes de que da provisão para o imposto de renda. Quando você estuda direito tributário, existe ali, ou ainda contabilidade pública, existe lá nesses estudos as fases de arrecadação, e uma dessas fases é a provisão para o imposto de renda. Não é o recolhimento, é a provisão. É dizer X será recolhido para o imposto de renda. Então, antes dessa provisão para o imposto de renda, irá incidir a contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, saber que ele é um tributo federal e que ele vem antes da provisão para o imposto de renda. Quem que paga? É as pessoas jurídicas e entes equiparados pela legislação do imposto de renda. Nós vimos no slide anterior. Nós vimos aqui a legislação do imposto de renda, a pessoa que em nome individual explora em habitual ou profissionalmente qualquer atividade econômica, natureza civil ou social, com fim especulativo no lucro, mediante venda de terceiros de bens ou serviços, e ainda que promove a incorporação de prédios e condomínio ou loteamentos. Então, pessoas jurídicas ou equiparados, conforme a legislação do imposto de renda, vão incidir sobre essas empresas a contribuição social sobre o lucro líquido para financiar a Seguridade Social. É mais uma das contribuições. Por isso, pessoal, vendo tantas fontes, se alguém disser o seguinte: existe um rombo na Previdência, esse rombo não é real, é fictício, porque a Seguridade tem dinheiro demais. Essa contribuição social, vale a pena falar sobre as alíquotas, por isso eu trouxe. A alíquota varia de 10% e 12%, e a base de cálculo é do valor do resultado do exercício. Isso aqui é matéria de contabilidade. Antes da provisão para o imposto de renda, isso aqui nós já vimos, é antes da provisão. 12% para as receitas de atividades comerciais, comércio 12%, industriais 12%, imobiliárias 12% e hospitalares 12%. 32% nos casos de receitas de serviço em geral, exceto os hospitalares. O pagamento é feito todo dia, a partir do dia 15 de cada mês. Não creio que caia isso na prova. Isso aqui está extrapolando o previdenciário. Já entra na parte tributária. O que nós temos que saber para a prova? Para a prova é saber o seguinte: a contribuição social sobre o lucro líquido, quem contribui? É devido a quem? Pessoas jurídicas e entes equiparados pela legislação do imposto de renda. Assim como nós vimos aqui, o PIS-PASEP, quando disse, ou melhor, COFINS, a COFINS para as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas equiparadas a ela pela legislação do imposto de renda, exceto as microempresas. Portanto, COFINS é semelhante a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Dando continuidade para encerrar esse vídeo, nós temos ainda o PIS/PASEP e COFINS importação. Apenas um slide, ou melhor, apenas 2 slides. PIS/PASEP e COFINS importação. Nós temos o PIS/PASEP importação, que é uma receita, e o COFINS importação. Ambos são regidos pela Lei 10.865 de 2004. Portanto, não há necessidade de esmiuçar, porque nós vamos extrapolar o edital. Essa lei institui a contribuição para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público, incidente sobre o quê? Importação de produtos estrangeiros ou serviços, PIS/PASEP importação e contribuição social para financiamento da Seguridade Social devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviço no exterior. É só saber, pessoal, é muito simples. Existe o PIS, existe o PASEP, existe a COFINS, mas quando se trata de bens de estrangeiros e serviços no exterior, é outra contribuição, é PIS/PASEP importação. Olha, a letra A, PIS/PASEP e COFINS para a entrada de bens e estrangeiros no território nacional, no caso de importação de bens. O importador de bens, aquele que importa do estrangeiro, ou quando entra bens de estrangeiro no território nacional, vai incidir então, portanto, esse PIS e COFINS de importação e será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Enquanto na letra B, o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado, no caso de importação de serviço. No caso da letra B, você pagou, conforme a letra B, você pagou pelo um serviço de transporte a uma empresa exterior ali. Neste caso, vai entrar aqui na COFINS, PIS/PASEP importação. Portanto, entrada de bens de estrangeiro e pagamento por serviço. Em se tratando de estrangeiro, neste caso, será PIS/PASEP e COFINS importação e não PIS/PASEP e COFINS, como nós vimos sem esse adicional de importação. No caso no envolvimento aqui com estrangeiros na entrada de bens ou prestação de serviço, será esse então PIS/PASEP importação, COFINS importação. Pessoal, nós chegamos ao final desse vídeo. Esse assunto de hoje é um assunto muito complexo e, para nossa sorte, ele quase não cai em prova. Ele não tem caído nas últimas provas do INSS. É só para vocês terem uma ideia, o assunto que mais cai, que tem mais número de questões, é o item 9 e 10 do último edital, que é plano de benefícios da Previdência Social, beneficiários, espécies de prestações, benefícios, aqui entra as aposentadorias, períodos de carência, salário e benefício, renda mensal, aqui nós temos também o fator presidenciário, manutenção, perda e restabelecimento da qualidade segurada, é o item 10. Esses dois assuntos são os assuntos de maior incidência e eu prometo tratar com muito carinho eles, porque aqui as bancas se alimentam para tentar pegar o candidato. Eu aguardo você no próximo vídeo, em que nós continuaremos ainda a falar sobre esse assunto, que é ainda outras receitas de outras fontes. A gente vai encerrar e entrar no próximo assunto, que, conforme o nosso edital, é o salário de contribuição. Muito obrigado e até a próxima.